Hoje trataremos o tema A Vida Futura, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. E nós tentaremos trazer da forma mais clara, mais simples, para que todos fiquem conscientes, possam entender de uma forma mais tranquila o que trata a vida futura. Na verdade, a vida futura é como um vasto terreno que nós recebemos para semear nas novas encarnações que nós recebemos de Deus. E neste terreno, nessa gleba, nós devemos saber o que precisamos plantar. Nós precisamos entender o que ali deve ser colocado. Todos somos criaturas que têm liberdade de raciocínio, de palavras e de atitudes. A forma como tem sido passada às criaturas a questão da vida futura ainda se prende muito à questão da vida existencial presente, porque o que foi passado à maioria das pessoas é que a vida futura refere-se unicamente à velhice desta vida atual, que ao findar-se esta existência, findará junto com ela, ou findarão todos aqueles tormentos, dificuldades, sofrimentos que nós vivenciamos nessa atual existência. O que torna-se um grande engano, porque, vejamos, se tudo findasse nessa existência atual, qual seria a explicação de tantas escabrosidades, de tantas dificuldades vistas e vivenciadas por pessoas, famílias, seres, nações inteiras? Dificuldades que são mostradas das formas mais cruéis. Nós, quando nos concentramos diante de algo para estudarmos, para nos tornarmos profissionais, para progredirmos de alguma forma, nós devemos prestar muita atenção àquilo que está sendo colocado a nós, àquilo que é próprio, para que nos sirva futuramente de bases para uma nova existência. Devemos cuidar dos nossos como eles cuidaram de nós, porque eles fazem parte também da nossa vida futura, e num passado bem próximo, eles moldaram uma vida futura para nós, adultos pensantes que somos hoje. Temos visto muitos acontecimentos que nos levam a ficar imaginando, porque as criaturas perdem ainda tanto tempo jogando fora oportunidades que poderiam trazer a elas grandes enlevos espirituais. Porque nós ainda viramos as costas para a formação verdadeira de uma vida futura. O que nos leva a crer que depois do fenômeno morte, não nos acontecerá mais nenhum fenômeno, nada mais. Então, desta forma, Deus não seria justo conosco e com alguns mais que passam por tantas dificuldades. Vejamos, criaturas que estão aí no momento presente, passando por enfermidades terríveis, destruições, lares partidos, criaturas completamente distanciadas dos seus raciocínios. A vida futura é, como dissemos há pouco, esta gleba que exige de nós um plantio saudável. E vejamos bem o tamanho da bondade de Deus para conosco. Ele nos fornece o terreno, a semente, o adubo, a água e os meios para plantarmos. Cabe a nós pegar todos esses subsídios, trabalhá-los e fazer com que eles
germinem, fazer com que eles se tornem algo proveitoso, não só para nós, mas para uma infinidade de criaturas que estão ao nosso lado. É chegado o momento em que nós precisamos reter em nós os aprendizados que de muitas formas nos chegam e nós costumamos dispensar. É preciso que nós, nesse instante, nos livremos dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, dificuldades outras, que têm feito com que nós causemos verdadeiros desrespeitos a nós mesmos. As vicissitudes que se fazem presentes na vida de todos nós nos dias atuais, que têm alcançado a vida das criaturas e os lares com muita facilidade, têm tornado algo assim devastador. Nós não temos dado o verdadeiro valor, nós não temos dado a verdadeira atenção àquilo que nos chega nos ensinamentos que nos são propostos nos nossos segmentos religiosos. O Cristo, Ele sempre nos ensinou e nos ensina, nos deixa disponível para que nós sigamos caminhos verdadeiros, para que nós trilhemos estradas corretas, mas estamos sempre nos desviando. Quantas vezes nós paramos por dia para nos interrogarmos, para indagarmos de nós mesmos? O que estou fazendo de certo? O que estou fazendo de errado? E estes momentos em que precisamos parar para indagarmos sobre essas situações, é que surgem aí aquela hora em que dizemos: mas é só esta vida mesmo? Eu não tenho muito com o que me preocupar não. Tenho mais que viver o momento, porque a vida futura a Deus pertence. Essa questão de citarmos a Deus pertence, nós poderíamos abrir aí um parêntese, não é? Porque a vida futura somos nós que engendramos, somos nós que moldamos. E como dissemos também, Deus nos dá os subsídios. Ele nos mostra os meios para nós vivenciarmos a nossa vida futura. Nós somos os criadores, nós somos os geradores desta vida futura, seja ela que for. Está lá, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quando ele nos diz que as alegrias e as tristezas que nós vivenciarmos farão parte daquilo que nós criamos para nós. Está também presente lá no livro dos Espíritos, nas questões 443, 444, que trata exatamente dessas situações, que nos chamam a atenção para as nossas vivências, para os meios em que estamos criando para nós na vida futura. Em todos os lugares onde vamos, nós podemos ver nos acontecimentos exemplos capazes de nos chamar a atenção para as nossas melhoras. Chico Xavier, certa feita, visitando um presídio, vendo ali centenas de pessoas aprisionadas, e uma senhora que o acompanhava falou: Chico, quantos espíritos obsessores tem aqui, não é mesmo? Ele falou: não, aqui não tem espíritos obsessores. Os espíritos obsessores já fizeram o trabalho deles. Aqui nós podemos ver uma infinidade de mães, de pais, de parentes que estão lutando para tirar estas criaturas destes meios em que eles estão vivenciando, neste escuro que eles criaram para eles, diante das situações no vício, na criminalidade. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter essa consciência de vida futura. Não é só amealharmos riquezas, não é só amealharmos fortunas outras, sem nos importarmos a quem estamos lesando. Nós precisamos ter essa consciência de que a vida futura é aquilo que nos levará um dia à perfeição junto ao Pai. É desta vida que Jesus Cristo vem nos alertar. É destes intuitos que Ele vem nos dizer. Por isso, vejamos bem os exemplos que nos são tocados. Vejamos bem as oportunidades que nos são dadas no dia a dia e nós deixamos passar ao largo. Somos inconscientes. Somos, às vezes, que nos perdoem a crítica, somos irresponsáveis, sim. Quando não damos a verdadeira atenção
aos avisos que nos são dados. Os tormentos, os sofrimentos, não fazem parte de um castigo de Deus, não. Deus é amor eterno. E todas as vezes que erramos, todas as vezes que empreendemos errado, Ele está ali ao nosso lado, nos dando os mesmos subsídios, nos dando as mesmas condições de aprendermos a amar, de aprendermos a vencer, de sairmos dessas maldades que nós criamos para nós. Não existe um Deus capaz de escrever uma pena para nenhum de nós, de nos atirar ao inferno a vida inteira, para toda a eternidade. Não existe esse Deus. Existe o Deus de amor pleno, que está sempre ao nosso lado, nos sustentando. E se nós fechamos os olhos, se nós viramos as costas para Ele, é porque nós ainda não temos a condição de enxergarmos que Ele está iluminando o nosso caminho e nos mostrando o que estamos criando para a nossa vida futura. Olhem só, os filhos que recebemos, olhem só, a esposa, a companheira, o companheiro, pai, mãe. Quem são essas criaturas que estão chegando ao nosso lado? Quem são esses que têm verdadeiro zelo por nós? Quem são esses que tantas vezes desprezamos? Muitos matrimônios, e temos visto acontecerem, exemplo próprio, se desfazem depois de algum tempo. Existe uma vivência durante longas datas e depois se desfazem. Segundo estudos que fazíamos uns dias atrás, para conseguirmos ter uma vivência matrimonial decente, perfeita, com toda a alegria, numa vida futura, precisamos pelo menos de 700 anos de convivência espiritual. Por aí nós podemos perceber o quanto é difícil trabalharmos para conseguir equilibrar a nossa vida futura. Por aí, nós conseguimos começar a entender que chegou o momento real de sairmos desta condição de egoístas, de olharmos para o nosso próprio umbigo, como diz o adágio popular. Não é? Aquela situação daquela criatura que está em convivência com nós, nos perdoe, em forma de sogra, não é? Que muitos dizem que sogra não é parente, mas na verdade sogra é parente sim, e já nos acompanha há muito tempo, senão não estaria naquela condição de mãe duas vezes, na maioria das vezes, não é? Agora vocês me perguntam, o que isso tem a ver com vida futura? Tem muito a ver, porque todos aqueles que estão reunidos num grupo social, numa mesma cidade até às vezes, fazem parte de uma longa família que já vem juntas há muito tempo, tentando se reequilibrarem, tentando fazer ali uma união para que juntas possam tornar aquele lugar, aquela nação, aquele estado, algo melhor. Para que possam sair dali novos sacerdotes, criaturas mais espiritualizadas, mais cultas. O que estamos fazendo dos espíritos que estão reencarnando com uma inteligência imensa? Para que lado estamos direcionando essas criaturas? De que forma estamos educando esses seres? Todos já sabemos que o nosso planeta está passando por grandes mudanças. É notável, é visível que essas mudanças estão acontecendo pelos cataclismos, pelas mortes em massa. E os espíritos que estão reencarnando, uns com a missão de rejuvenescer tudo, outros ainda com provações para vivenciarem aqui, porque estão na necessidade, segundo nos fala Divaldo, são criaturas ainda que estão em profundo desse caminho espiritual e que realmente precisam estar aqui no meio para sofrerem ainda, ou para mostrarem a nós o quanto são capazes de gerar coisas más, o quanto são capazes de criar em um meio vasto situações totalmente deploráveis. Tudo isto está contido na condição da formação de vidas futuras. Tudo isso está para nós como situações que nós devemos olhar com os olhos do Espírito, não com os olhos da matéria, porque são falíveis e têm prazo de validade. Jesus Cristo estará de todas as formas sempre nos acompanhando,
sempre trazendo para nós os meios suficientes para sermos criaturas equilibradas, educadas moralmente, e dessa forma trilharmos um caminho mais verdadeiro, um caminho mais simples, mais iluminado. Devemos olhar para os nossos pais como criaturas que já sofreram tanto por nossa causa, por nossa mãe, que desde o momento que nos concebeu através da aparição, e sofreu tantas nossas ignorâncias, as nossas estrepulias, e muitos de nós não damos o verdadeiro valor a elas. Muitos de nós trazemos essas criaturas abandonadas, desprezadas a um canto. O que isso tem a ver com a vida futura? São os filhos que virão através de nós no futuro. São aqueles mesmos filhos que cobrarão de nós. São os mesmos filhos que Deus nos considerou em forma de pais, de irmãos, de mães, e que estarão ali, trilhando a mesma estrada. Não é? A vida futura nos traz lições belíssimas. Acredito que aqui, pelo menos 80% das criaturas já leram o livro Nosso Lar. E lá tem uma história muito bonita, que quando André Luiz foi socorrido por sua mãe, ela, tratando dele com muito carinho, ele perguntou: e meu pai? Onde está meu pai? E ela, com toda a candura que tinha, porque ela já estava num plano mais evoluído que ele e que o pai dele, disse a ele: o seu pai está no umbral, com duas amigas, duas irmãs nossas. Ele já se sentiu pálido por aquela situação, envergonhado, mas que ela, com toda a candura que ela era própria, continuou a conversa e mais adiante disse a ele: retornarei à carne numa vida futura e receberei as duas que eram amantes do pai dele como filhas, e ele novamente como marido. Vejam a condição, meus irmãos, que é nós aprendermos a vivenciar a vida futura. Não é só querermos ter uma vida boa, um grupo social esplêndido, onde todos nós temos toda a liberdade de fazermos o que quisermos, sem sermos criticados, sem sermos julgados. É nós querermos, de fato, absorvermos essas lições que os Espíritos nos trazem, que os Espíritos trazem a nós. A doutrina espírita, hoje, sem menosprezar as demais crenças religiosas, é a que mais abre os leques de compreensão para mostrar a todas as criaturas, independente dos credos, a forma correta de se propiciarem a uma nova vida futura, de se colocarem de uma forma correta, digamos até mesmo impoluta, para a partir daí saberem o que é vivenciar Deus no interior de cada um, vivenciar Jesus Cristo. Aqueles que desposamos são criaturas que vêm para perto de nós, com o intuito de se tornarem melhor, ou de nos tornarem melhor. E nós, muitas vezes, não interpretamos dessa forma. Quantos são aqueles que nos chamam para o estudo em uma casa religiosa, e nós abdicamos de todas as formas, relutamos, deixamos passar de lado? Não, não quero, mais tarde eu vou, depois eu vou. Como se as casas religiosas, os templos que nos auxiliam, funcionassem como farmácias. Eu vou lá, estou doente, perturbado, tomo um remédio de passes, fico bom, vou para casa. Não existe, meus irmãos, o modo de se impor, tem que ir, é obrigado a ir, não. Mas todos nós, criaturas, filhas de Deus, precisamos ter a noção que precisamos dessa condição. Temos a necessidade, nós não temos a obrigatoriedade, temos a necessidade de acreditarmos em Deus, de crermos realmente nesta situação, que aqui chegamos nus de consciência, enegrecidos de raciocínio, chegamos aqui totalmente desviados
E ainda continuamos nessa condição. Porque se assim não fosse, não passaríamos ainda tanto por dificuldades, não passaríamos por tantas dores, sofrimentos. E a partir do momento que nós interpretarmos as dores, os sofrimentos, as consequências ruins da nossa vida, de forma tranquila, de forma até mesmo alegre, nós estaremos certamente acreditando que Deus está nos concedendo a oportunidade de estarmos melhores. Isto é crermos numa vida futura. Isto é acreditarmos que cada dor, cada enfermidade vencida é um passo a mais que estamos dando. E certamente alcançaremos um lugar melhor quando desencarnarmos e voltarmos ao Pai que nos espera no plano espiritual. Cada um de nós aqui, nesse instante, encarnados e desencarnados, em maior número, diga-se de passagem, tem um raciocínio diferente, tem um pensar diferente. Quantos nesse instante não estão dizendo, mas quanta bobagem esse cidadão está dizendo? E outros estão dizendo, faz sentido, pelo menos uma palavra do que ele já disse ali. E eu vou tentar, pelo menos, ver se isso aí é verdade. Nós não estamos aqui na condição de tomar pelo braço e impor às criaturas a estes ensinamentos. As bases que tomamos para estas palavras estão contidas nos livros, nos Pentateuco Espírita, onde são palavras do Mestre Jesus. O livro do Espiritismo, o livro dos Espíritos, o céu e o inferno. Por falar em céu e inferno, acredito que a vida futura nossa, qual será? Acredito que aqui todo mundo quer ir para o céu, né? Mas será que muitos de nós já estamos no céu? Será que muitos de nós já estamos no inferno? Ou será que esta vida que estamos construindo agora para uma vida futura não nos levará a este inferno, a este céu? Não o lugar físico, mas céu ou inferno de consciência. Céu ou inferno de consciência, não é? É por isso que precisamos entender muito bem o que estamos fazendo, o que estamos vivenciando, a forma como estamos fazendo, aquilo que estamos tentando esconder de nós mesmos. Muitos de nós vivemos constantemente enganando, mentindo para e nos esquecendo que Deus ouve, vê, sabe tudo o que estamos fazendo. E Ele sabe também as consequências disto. E nós poderíamos muito bem dizer, e por que Ele não interfere? Por que Ele não nos chama a atenção para que na nossa vida futura nós retornemos aqui com tantas deformidades? Mas Ele faz isso. Mas Ele nos mostra essa situação. Ele nos dá todas as condições, como já dissemos, de termos uma vida melhor, uma vida plena até. Mas nós dispensamos. Nós acreditamos mesmo que é só isso aqui. Não existe uma vida futura depois, vida após vida. Quando a vida verdadeira é aquela que acontece quando nós passamos pelo fenômeno morte. E quando reencontramos aqueles que nos são caros na espiritualidade, e os mentores que nos recebem e abrem aquela pastinha, mostra à nossa frente e diz, vamos lá? Conferir aqui as cláusulas do contrato. Onde é que está o certo e o errado aqui? Nesse momento, meus irmãos, que as coisas acontecem, é nesses momentos que nós começamos a sentir que as lágrimas copiosas começam a cair nos olhos da consciência. É nesse momento que nós conseguimos notar que aquela dor lá no passado, aquele filho que quando nós gostaríamos tanto que ele estivesse próximo de nós, não foi um castigo de Deus. Foi só o resultado de uma vida futura que ele construiu até aquele momento, que ele precisava retornar para o plano espiritual e nós passar por aquilo para aprendermos que também nós participamos de todo aquele acontecimento. Pode até parecer algo distorcido para a consciência humana.
mas é completamente verídico essas situações. Vamos ter mais responsabilidade, vamos ter mais consciência da necessidade das mudanças. Nós vamos voltar aqui tantas vezes for preciso, neste ou em outro planeta. Em se tratando de nós, espírito extremamente atrasado e pequeno, certamente iremos para um local bem pior do que o inferno. Que o inferno para nós é um céu. Mas nós vamos lutar para que nós consigamos nos melhorar e um dia alcancemos sair deste inferno. Portanto, é trabalhar, é viver. É olhar aquele que passa por dificuldade e não ver naquela criatura unicamente um opositor nosso por estar sujo, por estar adoecido, por ser uma criatura com a qual nós não simpatizamos. Sabe-se lá se aquele que não simpatizamos, num passado bem próximo, foi o nosso Pai, que nos quis tanto bem e que veio ao nosso lado mais uma vez. Aprendêssemos a amá-lo, a tê-lo ali do nosso lado, com consciência. Para que nós aprendêssemos a usar da caridade verdadeira, aquela caridade que se faz no abraço, na palavra amiga, não aquela da moeda que queima a mão, o sapato usado, que é desse tamanho, o pé é desse tamanho, a sobra de comida quase estragada. Tudo isso nós precisamos entender, que faz parte de um contexto onde estão gerando ali situações para uma vida futura em nós. Precisamos entender que os Espíritos falam aos nossos ouvidos todos os instantes. Precisamos agradecer todos os dias, quando despertamos. E temos visto criaturas que amanhece o dia uma cara terrível, já falando expressões grosseiras, não dão um bom dia. Para vocês terem uma ideia, para nós nos tornarmos antipáticos, leva uma pancada de tempo. Para nos tornarmos antipáticos, é verdade, antipáticos mesmo, não é simpáticos não. Nós precisamos primeiro acordar sem dar bom dia para ninguém, passar o dia inteiro de cara amarrada, voltar para casa, não falar com ninguém. E a partir daí, na nossa vida futura, vamos construindo essa situação de antipatia. Da mesma forma, é trabalharmos para sermos simpáticos. Só que para sermos simpáticos, as renúncias são maiores. Para sermos antipáticos, parece que as aquisições são mais fáceis, né? É só empreendermos mais na grosseria, na discordância, na teimosia, não é? Muito mais fácil. E é por isto que Deus nos chama a atenção a todos os instantes, que sejamos mais fiéis a esses ensinamentos. Quando nós formos proferir um palavrão, que nós redarguir um pouco a língua. Puxar o freio de mão da língua. Não é? Quando nós formos ter um pensamento ruim para o nosso semelhante, quando nós formos dizer, eu odeio, eu estou odiando tal criatura, eu não suporto tal criatura, nós precisamos entender que futuramente ela pode vir ao nosso lado. Vir o nosso ventre, e nós vamos ter que parir. Vamos ter que amamentar, criar, educar. E quando ela tomar consciência de que está ali raciocinando, ela vai passar a nos odiar também. Porque é assim, lá no começo nós falamos que cada nova encarnação é uma gleba que recebemos para fazer um plantio. E essa situação que acabamos de dizer, foi um plantio que nós fizemos. Foi uma situação que nós criamos e que hoje estamos colhendo os frutos. Nós não vamos, em momento algum, colher laranjas em um pé de limão. Nós não vamos, em momento algum, colher bananas em um pé de limão. Porque são diferentes, né? Impossível. Então, são situações, são exemplos muito chulos, mas a simplicidade com que Jesus Cristo nos ensinava e nos ensina até hoje, faz com que muitas vezes nós não coloquemos a verdadeira crença que precisa. Mesmo porque na época que ele falou, poucos acreditaram no que ele disse a respeito da vida futura. Porque muitos já acreditavam em anjos, em seres superiores, mas que eram criados unicamente como anjos por Deus. Isso seria injustiça, não é mesmo? Então,
é seguirmos adiante e vermos que está lá, nas Escrituras, na Bíblia, no Evangelho, e deve estar presente na nossa consciência sempre, que é isto aí que precisamos. Somar meios, caminhos, construir uma estrada larga, perfeita, limpa, para que na vida futura nós alcancemos algo que seja melhor para nós. E nós, enfim, consigamos enxergar Jesus Cristo à nossa frente, de uma forma consciente, nos guiando, nos tomando pela mão e nos dizendo: eis aqui o seu futuro, você alcançou a perfeição. Muita paz a todos. Boa noite. Obrigado.